Malaquias, o último profeta, uma história de coragem, fé e esperança. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, uma voz poderosa em meio ao silêncio espiritual de Judá, vivendo em um período de reconstrução após o exílio babilônico. Ele surgiu como um mensageiro de Deus em um tempo de apatia e corrupção. Seu nome, que significa meu mensageiro, carrega o peso de sua missão: chamar o povo de volta à aliança com o Senhor, confrontando a injustiça, a infidelidade e a negligência no culto. Malaquias nasceu em uma pequena aldeia nas colinas de Judá, durante um período de reconstrução e esperança após o exílio babilônico. As estrelas brilhavam intensamente na noite de seu nascimento, como se testemunhassem a chegada de alguém especial. Seus pais, simples trabalhadores, transmitiram-lhe desde cedo as histórias sagradas que marcaram a história de Israel desde sua infância. Malaquias demonstrava uma seriedade incomum e um olhar penetrante que denotava uma sabedoria além de sua idade. Enquanto a aldeia se esforçava para se reerguer das ruínas deixadas pelo exílio, Malaquias crescia em meio às narrativas dos grandes feitos do Senhor. Sua conexão com o divino parecia evidente para aqueles que o observavam caminhar pelos campos pensativo e contemplativo, como se já pressentisse a grandiosidade de sua missão futura. Desde jovem, Malaquias demonstrava uma sensibilidade incomum para sua idade, enquanto seus pares se dedicavam a brincadeiras e atividades típicas da infância. Malaquias preferia passar seu tempo ouvindo os anciãos da aldeia contarem as histórias dos grandes profetas e milagres do passado. Seus olhos brilhavam de curiosidade e admiração a cada relato, como se absorvesse não apenas as palavras, mas também o significado mais profundo por trás delas. Sua mente inquisitiva o levava a fazer perguntas que surpreendiam até mesmo os mais experientes, revelando uma sabedoria precoce que muitos notavam. Enquanto outras crianças corriam pelos campos e riam alto, Malaquias era frequentemente visto caminhando sozinho, perdido em pensamentos profundos sobre o propósito de sua existência e o papel que ele poderia desempenhar no plano divino. Essa atitude reservada e contemplativa despertava a curiosidade dos adultos, que viam nele um potencial incomum e uma conexão especial com algo maior do que todos podiam compreender. Conforme Malaquias crescia, a profundidade do significado de seu nome, meu mensageiro, começava a se revelar de maneira ainda mais impactante em sua vida. Cada experiência, cada encontro e cada desafio pareciam moldá-lo para o papel que estava destinado a desempenhar. Sua jornada espiritual era marcada por momentos de reflexão solitária, nas colinas de Judá, onde buscava respostas para as perguntas que ecoavam em sua mente inquieta. A intensidade de seu olhar e a serenidade de suas palavras revelavam uma conexão profunda com algo além do mundo material, algo que transcendia as limitações da existência cotidiana. Malaquias não apenas carregava o nome de um mensageiro, mas também o fardo e a honra de ser o porta-voz divino em um tempo de descrença e decadência espiritual. Sua missão se tornava mais clara a cada dia, à medida que ele testemunhava as injustiças e os desvios do caminho da retidão que permeavam a sociedade ao seu redor. Assim, Malaquias se via diante do desafio de se tornar não apenas um mensageiro, mas também um farol de esperança em meio às trevas da indiferença e da corrupção. Malaquias, ao observar a decadência espiritual ao seu redor, sentiu um profundo chamado interior para ser a voz da justiça e da verdade em tempos turbulentos. Cada injustiça testemunhada, cada ato de corrupção presenciado, ecoava em sua alma como um grito por mudança. Ele via a apatia do povo, a negligência dos líderes religiosos e a indiferença generalizada em relação aos preceitos divinos. Em seus momentos de reflexão nas colinas de Judá, Malaquias buscava respostas para o dilema moral que assolava sua comunidade. Sua determinação em confrontar os desvios do caminho da retidão o impulsionava a agir, mesmo diante das adversidades e das resistências que encontraria pelo caminho. Assim, Malaquias se preparava não apenas para ser um mensageiro,
mas também um instrumento de transformação em um mundo mergulhado na escuridão espiritual. Malaquias, ao testemunhar a decadência espiritual que assolava Judá, sentiu um profundo chamado interior para ser a voz da justiça e da verdade em tempos turbulentos. Cada amanhecer trazia consigo novas provas da indiferença do povo e da corrupção enraizada nos líderes religiosos. Em suas caminhadas solitárias pelas colinas de Judá, Malaquias buscava respostas nas estrelas cintilantes que pareciam sussurrar segredos antigos. Seus olhos, agora mais experientes, refletiam a determinação de desafiar as injustiças e restaurar a fé abalada do povo escolhido. A cada passo firme em direção ao templo, ele sentia o peso de sua missão aumentar, mas também a certeza de estar cumprindo o propósito para o qual fora designado. Sua voz ressoava como um trovão nas paredes sagradas do templo, confrontando os sacerdotes negligentes com palavras incisivas carregadas de verdade e compaixão. Mesmo diante das resistências e das murmurações dos descrentes, Malaquias permanecia inabalável em sua convicção de que era preciso despertar o povo de seu torpor espiritual e guiá-los de volta ao caminho da retidão. Malaquias, munido de coragem e determinação, confrontava os líderes religiosos no templo com palavras afiadas que ecoavam como trovões nas paredes sagradas. Sua voz ressoava com autoridade e compaixão, desafiando a apatia e a corrupção que haviam se enraizado nas práticas religiosas. Cada discurso apaixonado era um chamado à reflexão, um convite ao arrependimento e à restauração da fé perdida. Os sacerdotes negligentes eram confrontados com a verdade nua e crua de seus atos, enquanto o povo era instigado a despertar do sono espiritual em que se encontrava. Malaquias não recuava diante das resistências ou murmurações dos descrentes. Ao contrário, sua convicção inabalável o impulsionava a prosseguir na missão de ser o mensageiro da justiça divina, mesmo que isso significasse enfrentar as tempestades da incredulidade e da indiferença. Malaquias, em um momento de profunda conexão espiritual, teve uma visão reveladora do sol da justiça que surgiria para iluminar o caminho do povo de Judá. Em sua visão, ele viu o sol se erguer no horizonte, derramando seus raios dourados sobre uma terra marcada pela escuridão da injustiça e da corrupção. Cada raio de luz parecia trazer consigo uma promessa de renovação e restauração, um sinal de que a justiça divina estava prestes a brilhar sobre aqueles que buscavam a verdade. Ao contemplar essa visão celestial, Malaquias sentiu seu coração inflamar-se de esperança e fé na promessa do Senhor em enviar o mensageiro, para preparar o caminho para a redenção do povo escolhido. O sol da justiça representava não apenas a luz que dissiparia as trevas espirituais, mas também a promessa de um novo amanhecer para aqueles que ansiavam por justiça e retidão. Assim, Malaquias se viu preenchido por uma certeza inabalável de que o tempo da restauração divina estava próximo, e que o mensageiro anunciado traria consigo não apenas a purificação, mas também a esperança de um futuro repleto da graça e misericórdia do Senhor. Malaquias, em um ato de coragem e determinação incomparáveis, decidiu desafiar as autoridades religiosas de Judá de uma maneira inédita. Em uma manhã ensolarada, ele se dirigiu ao templo com um propósito claro em mente: confrontar os líderes negligentes e restaurar a santidade dos rituais sagrados. Ao adentrar o recinto sagrado, Malaquias foi recebido com olhares desconfiados e murmúrios de desaprovação. No entanto, sua postura firme e sua voz ressoante ecoaram pelos corredores do templo, chamando a atenção de todos os presentes. Com palavras carregadas de autoridade e compaixão, Malaquias apontou as falhas nos sacrifícios realizados e nas práticas religiosas que haviam se distanciado da verdadeira adoração ao Senhor. Sua presença imponente e suas palavras incisivas não deixaram dúvida sobre sua missão divina. Mesmo diante da resistência dos sacerdotes e da incredulidade dos fiéis, Malaquias permaneceu inabalável em seu propósito de ser o instrumento da justiça divina em um tempo de decadência espiritual.
Após a partida de Malaquias, uma aura de mistério e reverência envolveu sua figura, transformando-o em uma lenda viva nos corações do povo de Judá. Sua ausência física foi preenchida pela presença constante de suas palavras e ensinamentos que ecoavam nos cantos mais remotos da aldeia e nos corações daqueles que ansiavam por justiça e redenção. As histórias sobre suas visões proféticas e sua coragem inabalável se espalharam como fogo em palha seca, alimentando a chama da esperança em tempos sombrios. Cada detalhe de sua vida tornou-se um símbolo de fé e determinação para as gerações futuras, inspirando os jovens a seguirem seus passos e a defenderem a verdade mesmo diante das adversidades. O legado deixado por Malaquias transcendeu o tempo e o espaço, tornando-se parte indelével da história do povo escolhido por Deus. Seu nome era pronunciado com respeito e reverência, como o de um herói que desafiou reis e sacerdotes em nome da justiça divina. Assim, Malaquias permaneceu vivo, não apenas nas páginas dos registros sagrados, mas também nas memórias daqueles que reconheciam nele o mensageiro fiel que preparou o caminho para a luz da verdade eterna. O sol da justiça finalmente brilhou sobre Judá, iluminando os corações e mentes do povo escolhido. A vinda do grande mensageiro anunciado por Malaquias foi um momento de transformação e renovação para a nação. O mensageiro, cuja chegada era aguardada com expectativa e temor, trouxe consigo uma mensagem de redenção e esperança. Sua presença era como um sopro divino que dissipava as trevas da descrença e da corrupção, restaurando a fé e a confiança no Senhor. À medida que suas palavras ecoavam pelos vales e montanhas de Judá, os corações eram tocados pela promessa de um novo amanhecer, onde a justiça divina reinaria supremamente. O povo se reunia em torno do mensageiro, sedento por orientação e consolo em meio às tribulações da vida. Assim, o legado de Malaquias se cumpria plenamente com a chegada do mensageiro anunciado, selando a história do último profeta do Antigo Testamento com um desfecho glorioso e cheio de significado. Se você se inspirou com a história de Malaquias e deseja conhecer mais narrativas poderosas da Bíblia, inscreva-se no canal Temor do Senhor, para não perder nenhum conteúdo novo. Que as lições de coragem, fé e esperança transmitidas por Malaquias possam ecoar em nossos corações hoje e nos lembrar da importância de permanecermos fiéis aos ensinamentos divinos, mesmo nos tempos mais difíceis.